O tema que eu escolhi para esta apresentação é uma pequena provocação e escolhi-o justamente porque fazer isto, andar no meio da estrada, embora está em aspas porque efetivamente ninguém anda no meio da estrada, ando no meio da via de trânsito como qualquer outro veículo. Fazer isto de bicicleta em Portugal e não só, em 2018, para muitas pessoas ainda é uma provocação. E há esta ideia de que quando nós conduzimos uma bicicleta na via pública, devemos partilhar a estrada. E aqui partilhar a estrada é não no sentido de partilhar de ora uso eu, ora usas tu, mas mais de dividir, ou seja, dividimos a via em duas partes, tu circulas ali e eu circulo aqui. E há esta ideia de que ocupar uma via de trânsito com um carro é uma coisa banal e normal, mas fazê-lo com uma bicicleta é ser egoísta, porque obrigamos as pessoas que estão atrás de nós a fazer uma ultrapassagem normal, como fariam com qualquer outro veículo, ou então a ter que esperar até ser seguro e possível fazê-lo. Para uma pessoa, quando nós conduzimos um carro, o sítio onde conduzimos está mais ou menos pré-escolhido, porque um carro ocupa quase a totalidade da via de trânsito. No caso de uma bicicleta, não. Nós temos uma largura que podemos escolher qual o sítio onde circular. Não só na via de trânsito, como muitas vezes, quando existem, a berma da estrada, que desde 2013 podemos usar legalmente, e até ciclovias ou ciclofaixas que existam também. E esta decisão de onde vamos circular na via de trânsito é das mais importantes para a nossa segurança e afeta a nossa segurança, o nosso conforto e a velocidade da deslocação. E em termos de posicionamento na via, podemos definir 3 categorias gerais de posicionamento face à corrente de tráfego. Há a chamada posição primária, que nos coloca mais ou menos no centro da corrente de tráfego. A corrente de tráfego é definida, no fundo, pela área da estrada que é usada pela maioria dos condutores, que é ocupada pelos veículos, e esta é a posição privilegiada para adotarmos enquanto andamos de bicicleta, e não só, de moto também, por todas as mesmas razões que eu vou explicar aqui, mais o facto de andarem mais depressa. Depois temos a posição secundária, que é fora da corrente geral de tráfego e que é aceitável de usar em determinadas situações. E depois há uma posição que eu chamo a posição nem, que é não estamos totalmente na corrente de tráfego, mas também não estamos completamente fora. E isto às vezes pode ser como mostra esta figura, ou aparentemente já fora da corrente de tráfego, mas tão perto ainda que ainda seríamos afetados pelos veículos a passar. E este é um posicionamento muito comum pela maior parte dos ciclistas, dos condutores de bicicleta, mas não é de todo aconselhada porque tem todas as desvantagens da posição secundária e nenhuma das vantagens. Agora, porquê é que eu digo que no meio da estrada é mais seguro? Há várias, ou porquê é que o lugar dos ciclistas é no meio da estrada. Há várias razões, mas hoje, dado o tema deste encontro, vou-me focar na questão da segurança. E a posição central, a posição primária, é a mais segura para um condutor de bicicleta. Nós, quando nos movemos na via pública, há 4 aspectos fundamentais a considerar. Nós queremos ver, ser vistos, comunicar e dar espaço. E a nossa segurança é otimizada quando nós conseguimos maximizar cada um destes aspectos. E a posição primária é a que nos permite fazer isso, ou seja, a posição mais segura. Nós temos que ver, porque temos que saber o que é que existe, ou seja, temos que ver todos os elementos que possam interferir com a nossa trajetória para que tenhamos a oportunidade de reagir a eles e de ajustar a nossa trajetória, a nossa velocidade, a nossa comunicação. E a posição de condução face à via
aquela que nós usamos ao conduzir um carro é a mais vantajosa, não só ao conduzir um carro, mas também ao conduzir uma bicicleta, porque é aquela que nos dá um campo visual melhor e um campo visual maior. A questão é que ao entrar num carro eu não tenho que pensar, e agora onde é que eu vou conduzir? Está mais ou menos definido por mim. Mas de bicicleta eu tenho que pensar nisso ativamente, ou pelo menos deveria pensar nisso ativamente. E quanto mais nós nos aproximamos da direita, neste caso, menos elementos vemos do que é que está à nossa direita. Aqui, por exemplo, é o que estiver no meio dos carros, eu vou ver muito mais tarde, se eu estiver a circular à direita, do que se eu estiver mais no centro da via. Também, qualquer pessoa, veículo, objeto, animal que esteja em vias de cruzar o meu caminho, se eu estiver desviada para a direita, eu vou vê-los muito mais tarde, o que significa que terei menos tempo para reagir e para decidir o que é que vou fazer. Por isso, vou ter menos probabilidade de conseguir evitar uma colisão, um despiste. Depois, eu tenho que ser vista pelas pessoas relevantes, ou seja, eu tenho que garantir que todos aqueles que podem conflituar com a minha trajetória me veem a chegar, para que eles também possam definir a sua trajetória, a sua velocidade e a sua comunicação. Obviamente, para ser visto, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que sou visível. E ser visível significa que, se alguém olhar para mim, é possível ver-me, não é? Por exemplo, se agora apagarmos as luzes todas e for de noite, vocês ouvem-me a falar, podem olhar na minha direção, mas não me vão ver, porque eu não vou ser visível. E se eu não sou visível, não posso ser vista. Mas ser visível não é suficiente para ser vista. Por exemplo, à noite, na questão da posição que eu assumo na estrada e face aos refletores que as bicicletas têm, quanto mais eu me afasto para a direita, mais desalinhado o refletor da minha bicicleta fica face à luz do carro e ao ponto de vista, não é? Aos olhos do condutor. Por isso, a posição mais segura à noite é mais para o centro da via e não desviado para a direita, que é o nosso instinto inicial. Mas mesmo durante o dia, a posição primária é aquela que otimiza a nossa visibilidade. Porquê? Ou uma das razões é por causa do contraste, porque o ambiente de fundo na rua pode ser bastante variável, o que cria ruído visual. Mas se eu circular no centro da via, tem a vantagem de a estrada em si mesma ser uma coisa mais homogénea, então é mais fácil haver contraste visual se eu me chegar para a direita do que se eu me encostar, aliás, se eu circular no centro da via do que se eu me encostar à direita. Depois, a posição primária também tem uma grande influência na nossa capacidade de evitarmos sermos apanhados nos ângulos mortos. E há vários tipos de ângulos mortos. Ao ângulo morto do veículo, há vários ângulos mortos criados por coisas no ambiente e há os ângulos mortos do condutor. O que é que são ângulos mortos do condutor? São ângulos mortos visuais e cognitivos. Tem a ver com a forma como o nosso sistema visual e cognitivo funciona. Os veículos, como sabem, têm zonas cegas, principalmente os veículos pesados, por isso nestas zonas, o condutor, olhando diretamente ou olhando pelo espelho retrovisor, não vê as pessoas que são apanhadas nestas zonas. Isto, obviamente, varia de modelo para modelo. E claro que os veículos ligeiros também têm ângulos mortos, são mais pequenos. Por isso, face a qualquer veículo, mas particularmente os veículos pesados, a posição primária é aquela que é mais fácil eu fazer com que seja inevitável o condutor ver-me. Ou seja, o que eu quero é que eu não dependa de ter sorte. Ou seja, eu quero que aquilo seja inevitável. Eu estou à frente dele, é impossível eu não me ver. Depois, há os ângulos mortos do ambiente que são criados, por exemplo, como filas de carros estacionados, que são obviamente omnipresentes nas nossas cidades. E estes ângulos mortos do ambiente
impedem pessoas, por exemplo, neste caso, que estejam no passeio ou que estejam no meio dos veículos, de me ver a aproximar. Por isso, quanto mais eu me chegar para a esquerda, mais facilmente eu reduzo a importância desse ângulo morto do ambiente. E isto não é só nos troços à direita, também ao chegar a uma qualquer interseção, eu sou vista mais cedo por quem se está a preparar para entrar na estrada, se eu circular mais ao centro ou à esquerda da via do que se eu me aproximar encostadinha à direita. E depois mesmo em situações dinâmicas de trânsito, se eu me deixo apanhar ao lado de um determinado veículo em movimento, a dada altura, esse próprio veículo pode funcionar como uma cortina que impede que eu veja o outro veículo, que o condutor do outro veículo me veja quando as nossas rotas vão a dada altura interferir. Por isso, a posição primária é a posição em que eu mais facilmente evito que outros veículos, que entretanto se tenham posto muito perto de mim, ao meu lado, impeçam essa comunicação, de ver e de ser vista com outros veículos que podem cruzar a minha trajetória. A posição primária tem também é a posição que garante que eu estou sempre na área primária de foco do condutor que vem atrás. Por isso, não é a posição que permite mais facilmente que eu evite ser apanhada nos ângulos mortos dos veículos, do ambiente e do próprio condutor. E é também nesta posição, nesta zona relativamente pequena à frente do carro, que nós temos os 5% de campo visual de alta resolução. À medida que nós nos afastamos mesmo da frente do condutor, o campo visual é de baixa resolução, é a visão periférica. Depois, os ângulos mortos mentais. A posição primária torna mais difícil eu deixar-me apanhar em zonas para as quais os outros condutores não olham naturalmente. Se eu, por exemplo, isto é um exemplo, numa rotunda, se eu me encostar muito à direita numa rotunda, é mais provável que o condutor, neste caso esta imagem, está à espera para entrar, não me detecte, porque ele não está a olhar para ali, ele está a olhar para onde os carros circulam normalmente. Por isso, uma posição central na via, uma posição primária, põe-me na zona onde os condutores mais olham e onde os condutores deixam de olhar menos, mesmo quando estão distraídos ou estão a andar depressa, e aumenta o contraste visual que eu faço com a estrada. Além disso, comunicam mais claramente e mais cedo que a pessoa que vem atrás vai ter que fazer uma manobra. Enquanto que, se eu estiver encostado à direita, a pessoa, mesmo que me tenha visto, pode pensar, se calhar eu passo. Se eu estiver no centro, ela lá atrás já sabe que vai ter que passar, por isso eu vou-lhe dar a oportunidade de ter tempo e espaço para fazer a manobra como deve de ser, por isso é do interesse dela, é do meu interesse. Há várias formas de comunicar, mas a posição na via também me ajuda bastante a comunicar. Eu posso comunicar que estou aqui, que vou virar à esquerda, que vou seguir em frente, que vou parar, que a pessoa pode ultrapassar ou que não é seguro ultrapassar. As pessoas, normalmente, quem conduz um carro tem uma grande dificuldade em avaliar o espaço de que precisa para passar uma pessoa numa bicicleta e do espaço que essa pessoa precisa para ser passada. E se eu ocupar uma posição central na via, eu estou a ajudar aquela pessoa a perceber claramente que não vale a pena esperar até à última da hora. Ela tem que fazer a manobra. Se eu a deixo esperar até à última da hora, ela entretanto abranda até à minha velocidade, por isso eu vou tornar a ultrapassagem muito mais difícil e vou complicar o trânsito para toda a gente. Por isso é do meu interesse, do interesse de quem me ultrapassa, que eu comunique claramente que não dá para ultrapassar. Finalmente, dar espaço. Uma posição primária permite-me manter-me longe das portas dos carros estacionados, que entretanto podem abrir. E permite-me não ter que me preocupar com todos os cenários envolvidos em colidir com uma porta. Não só eu posso colidir com a porta, posso colidir com a porta e depois cair para a faixa de rodagem e ser atropelada, ou se estiver
sorte, quer dizer, nunca sem sorte aqui, mas não colidir com a porta, mas desviar-me e acabar por ser atropelada por alguém que está a passar. Se eu estiver numa posição primária, eu não tenho que estar a gastar largura de banda com isso, simplesmente aquilo deixa de ser um risco para mim. Por isso a posição, o lugar do ciclista é no meio da estrada, é onde a gente vê mais cedo e mais coisas, onde somos vistos mais cedo e por mais pessoas, onde conseguimos comunicar melhor o que é que a outra pessoa precisa de fazer e onde temos espaço à nossa volta para lidar com as eventualidades. Também menos furos, menos derrapagens. E este espaço, porque às vezes as pessoas dizem, mas andas no meio da via, mas as pessoas vão-te passar à mesma depressa, vão-te fazer à mesma razias. Primeiro, não é verdade, porque isso desincentiva uma grande proporção das pessoas que fariam de outra forma razias. E as que acontecem, eu reservei-me para mim própria um espaço de escapatória ao meu lado direito. Enquanto que se eu for chegada à direita para ser simpática, eu estou sempre a ser entalada. Se alguma coisa correr mal, eu não tenho absolutamente margem de manobra nenhuma. Por isso, não só a direita, também nos cruzamentos, adotar uma posição primária é a melhor prevenção possível para uma série de colisões clássicas com os ciclistas. Finalmente, para acabar, as pessoas perguntam, mas como é que vai ser para ultrapassarem os ciclistas que estão no meio da estrada? Primeiro, ultrapassar não é um direito que esteja na Carta Universal dos Direitos Humanos. Segundo, ultrapassar só pode ser feito quando é seguro e a conveniência de uma pessoa que vem atrás de mim não pode ser mais importante do que a minha segurança. Finalmente, porque felizmente em Portugal já se reconheceu isto, desde 2013 a lei diz que para ultrapassar uma pessoa numa bicicleta temos que fazer 3 coisas. Passar para a via adjacente, passar totalmente para a via adjacente, abrandar e manter pelo menos 1,5 m de distância lateral. Por isso, quer eu circulo no meio, à direita, é indiferente. Primeiro a pessoa tem que usar a outra via adjacente, ponto final. Tem que abrandar. E sim, tem que manter 1,5 m de distância. Por isso, não é porque parece que cabe, ou porque eu vou muito devagar, que eu, se calhar não uso outra via. Não, eu tenho que usar completamente a outra via. E sim, nós podemos usar bom senso. Há situações onde é impossível aplicar estas 3 coisas. Eu posso estar muito para a esquerda e a pessoa passou para a outra via, está a andar devagar, mas não há maneira de ter 1,5 m. A pessoa abranda, não me apanha de surpresa e faz a manobra calmamente e toda a gente vai para casa seguros e inteiros. Por isso, é aplicar o bom senso. E finalmente, se não der, lá está, a pressa de não pode justificar pôr a vida das outras pessoas em risco. Por isso a minha mensagem é esta: o lugar dos ciclistas é no meio da via. Obrigada.